Olá, bem-vindos ao dia 1 de 52 do Mar de Pérolas, por Diene Amanda, a criadora do Método Mar. Sabe aquela sensação de que a vida parece um vulcão prestes a explodir? Por fora, a gente olha e parece que tá tudo bem, né? Tudo sob controle. Mas por dentro, nossa, tem uma força, uma pressão que a gente mal consegue segurar. Pode ser num relacionamento, na saúde, na carreira. É aquela coisinha no fundo da mente dizendo que algo vai romper, mas a gente continua insistindo em ignorar a fumacinha. Então, essa pressão toda, essa turbulência que a gente sente, ela não aparece do nada, né? A raiz disso tudo, desse vulcão emocional, tá lá no fundo, numa identidade que foi ferida, que foi distorcida com o tempo. É como se a gente se desconectasse da nossa essência, sabe? Por causa das marcas que o passado deixou. E a verdade é que é isso. A gente se sente perdida quando não tem uma identidade firme. Essa sensação de estar à deriva, de não saber para onde ir, é o sintoma mais claro de que a gente se desconectou de quem realmente é. Quando essa nossa identidade original é abalada, a gente simplesmente perde o norte. E o que é se sentir perdida? É exatamente isso. É não saber onde se está, nem para onde ir, qual caminho pegar. É como viver uma névoa constante, sabe? Uma incerteza. Pensa só no pessoal de Pompeia. Eles se acostumaram tanto com a fumacinha do vulcão, achavam que era normal, parte do dia a dia, até o dia que tudo explodiu. Ignorar os nossos próprios sinais de fumaça é isso que nos mantém presas nesse estado. Ok. E para se proteger dessa dor, dessa sensação de estar completamente perdida, o que a gente faz? A gente cria defesas. E a mais forte delas, talvez a mais pesada de todas, é a tal da armadura do orgulho. Vamos entender um pouquinho melhor como essa armadura é construída. É muito importante entender o orgulho não só como arrogância, sabe? Pensa nele mais como uma muralha, uma proteção que a nossa própria alma constrói com um único objetivo: garantir que aquela dor, aquela ferida lá do começo, nunca mais seja tocada por ninguém. E o processo é bem claro e bem doloroso, na verdade. Tudo começa com a rejeição. Ela meio que abre umas rachaduras na nossa alma, sabe? Essas são as feridas emocionais. E aí, para proteger essas feridas, para evitar sentir aquela dor de novo, a gente levanta essa armadura pesada do orgulho. É, no fundo, uma estratégia de sobrevivência. Pensa bem, a rejeição pode vir de várias formas, né? Pode ser uma crítica, uma humilhação, o abandono, aquela comparação que dói ou até indiferença. Cada uma dessas coisas deixa uma cicatriz. E é justamente para cobrir essas cicatrizes que a armadura do orgulho é construída. O problema é que ela nos tranca lá dentro e nos impede de ser vulneráveis. E sem vulnerabilidade, a gente não consegue se conectar de verdade com ninguém. Bom, então, reconhecer que existe essa armadura e a ferida que ela esconde, esse já é o primeiro passo gigante. Mas e aí? Como é que a gente começa a desmontar essa estrutura toda e finalmente deixar a cura acontecer? Vamos juntas descobrir esse caminho. Essa é a pergunta de $1 milhão, não é mesmo? Por que a gente se sabota? A gente quer tanto ser feliz, ter paz, mas aí vira e mexe a gente vai lá e faz alguma coisa que destrói as nossas próprias chances. A resposta para isso está nas crenças que a gente carrega bem lá no fundo, sobre quem a gente é e o que a gente acha que merece. Então, essa autossabotagem geralmente tem duas raízes bem profundas. A primeira é a crença de não merecimento. Quando lá no fundo a gente não se sente digna de receber coisas boas, a gente mesma dá um jeitinho de afastar tudo aquilo. E a segunda raiz é a culpa. A culpa é um peso enorme que a gente carrega e que leva a gente a se punir, mesmo sem perceber, bloqueando o nosso caminho. E a gente vê isso acontecendo na prática o tempo todo. A pessoa consegue o emprego dos sonhos e do nada joga tudo pro alto. Encontra alguém maravilhoso e começa a afastar essa pessoa com grosseria, com coisas sem explicação, ganha um dinheiro e ele simplesmente some, escorre pelas mãos. É um ciclo vicioso, sabe? Alimentado por aquela vozinha que diz eu não mereço e pela culpa que não vai embora. E aqui que acontece a grande virada de chave. O poder só volta para nossa mão quando a gente para de culpar os outros. Porque olha, enquanto a culpa for do mundo, do chefe, da família, a gente fica parada, sem poder fazer nada. Mas no momento em que a gente assume as rédeas da própria história, aí a mudança começa a ser possível. E com essa responsabilidade em mãos, a gente pode, finalmente, começar a jornada da restauração. E o objetivo aqui, olha que importante, não é se transformar em outra pessoa. Não, é redescobrir, resgatar aquela identidade que ficou soterrada debaixo de tanta dor. Esse caminho de volta para casa, ele se apoia em 3 pilares que são essenciais. O primeiro é a humildade.
Ela é o antídoto perfeito para o orgulho, né? É ela que permite a gente reconhecer as nossas falhas e pedir ajuda. O segundo é a responsabilidade, para a gente ser, de fato, a protagonista da nossa própria história. E o terceiro, claro, é o perdão. Perdoar quem nos feriu e, o que talvez seja o mais difícil de todos, perdoar a nós mesmas para a gente se libertar de vez da culpa. É muito, muito importante a gente ter isso em mente. A jornada não é para criar uma versão 2.0. É, na verdade, um processo de escavação. É como tirar as camadas de dor, tirar a armadura, tirar as crenças que limitam, para finalmente a gente se reconectar com quem nasceu para ser. Aquela essência original, sabe? Antes do mundo deixar todas as suas marcas. E para a gente terminar, fica aqui uma reflexão. Imagina só, por um instante, sem a armadura do orgulho, sem o peso da culpa, com as feridas da rejeição finalmente cicatrizadas. Quem é que surge? Quem é essa pessoa que aparece, em sua mais pura verdade? Essa pessoa existe, e ela está aí, só esperando para, finalmente, viver.